Graça e paz para todos, mais um vídeo para o nosso canal. E sequenciando a série de mensagens bíblicas, hoje eu quero falar sobre a graça. Você sabe na essência o que significa graça? Você sabia que a graça é maior do que a oração? Você sabe a diferença de filhos para criatura? Nós vamos aprender agora juntos com esta mensagem. Amados, graça, de uma forma geral, significa favor imerecido. Mas aprofundando esta palavra, aprofundando este significado, eu quero dizer que graça é favor demonstrado onde há absoluto demérito na pessoa que a recebe. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isto quer dizer que a graça de Deus foi muito maior que todos os pecados dos homens. Superabundou. Por isso que fomos alcançados por essa imensa graça do nosso Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, particularmente, até hoje não entendo porque fui alcançado por esta graça. Talvez você também não entenda como foi alcançado por esta graça. E pela Bíblia, não conheceremos a profundidade da graça de Deus, nem mesmo no céu. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isto quer dizer que a graça de Deus alcança o homem pela fé em Jesus Cristo. É crendo em Jesus, porque a graça de Deus foi revelada aos homens na pessoa de Jesus. E é uma coisa que não vem de vós, quer dizer, vocês não merecem nada disso. É dom de Deus. O que é dom? Dom é um presente. É um presente de Deus oferecido, ofertado ao homem, a sua divina e maravilhosa graça. Amados, o Agostinho falou que Deus não encontra homens aptos para receber a sua graça, mas a graça de Deus torna esses homens aptos para recebê-lo. Interessante que após este passo de crendo em Jesus, sendo alcançado pela graça de Deus, vem um passo muito maior e superior: ser filho, tornar-se filho de Deus. Você sabe a diferença de filho para criatura? Criatura é tudo aquilo que foi criado por Deus. O sol, a lua, as estrelas, o mar, as plantas, os animais, o homem. Mas a partir do momento que ele crê em Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador, pelo seu sangue expiador na cruz do Calvário, ele torna-se filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo de todas as riquezas celestiais. Que linda dispensação da graça de Deus! Eu, você, não merecíamos nada disso. Esses tesouros insondáveis que há em sua palavra e que há guardado e preparado lá nos céus para todos aqueles alcançados por esta maravilhosa graça de Deus. Queridos, a essência da graça de Deus é que ela transforma leões em cordeiros,
lobos em ovelhas, homens em anjos. Que coisa linda! É o que faz a graça de Deus na vida de todos nós, isto é, de todos aqueles que recebem e creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há também a diferença entre graça e misericórdia. Você sabe essa diferença? É que a graça está associada com os homens em seus pecados, e a misericórdia está associada com os homens em sua miséria. Isto é, Deus se compadece de um miserável pecador. Uma coisa muito importante: vocês sabiam que a graça é maior do que a oração? Por quê? Porque Deus concede mais do que nós pedimos. Já observou isso? Você recebe mais do que você pede? Às vezes perguntamos a alguém: como você está? A pessoa responde: eu estou melhor do que eu mereço. Por quê? Porque Deus concede mais do que nós pedimos. E é bíblico, o apóstolo Paulo nos afirma isto aí, que recebereis muito mais do que pedis. Jesus certa vez ensinou aos seus discípulos que nós não recebemos tanto porque não sabemos pedir. Interessante isso. Pessoas que vivem em constante oração, participam de vigílias, vão para jejuns, vão para matutinos, vão para isso, vão para aquilo. Como vai, irmã fulana? Como vai, irmão Beltrano? Estou cheio de aflições e tribulações e tanta luta e tanta enfermidade e tanta coisa. Certamente não está seguindo o que Jesus falou. Como pedir é um assunto sobre oração, que é um dos vídeos futuros que vamos estar pregando aqui. Como orar, como pedir. Em supremacia, a religião da Bíblia é a religião da graça, porque sem a mensagem da graça, a mensagem do Evangelho, ou fica de pé ou cai. Nós cristãos seremos sempre devedores a Deus por sua graça. Quantos que me ouvem agora que não têm uma história para contar do antes e do depois de ser alcançado pela graça de Deus? Quantos que, se fossem testemunhar histórias que não saberíamos? Aquele era um homem drogado, aquela era uma meretriz, uma mulher desprestigiada pela sociedade. O outro era brabão, vivia armado, ameaçando toda a comunidade. A outra não tinha prestígio nenhum. O outro era isso, a outra era aquilo. Todos têm uma história. Assassinos cruéis, ladrões, bandidos, que os presídios estão cheios e que foram recuperados, alcançados pela graça de Deus. Eu já tive o privilégio de ir mais de 3 vezes a um dos presídios, assistir cultos e levar a palavra de Deus e chorar de ver vidas transformadas, alcançadas pela graça grandiosa do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, meus queridos, Deus não mudou. Ele continua alcançando pessoas. Ele quer que o homem dê lugar, porque ao contrário de Satanás, Deus não força a porta, não. Satanás arromba, porque ele é ladrão e salteador. Ele veio para isso, e quando entra qualquer brechinha, ele vai destruindo vidas, porque ele não tem misericórdia de ninguém. Mas Jesus, ele bate na porta antes de entrar. Todos aqueles alcançados pela graça de Deus é porque abriram a porta para Jesus entrar. Apocalipse capítulo 3 e verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei
em sua casa. Eu jantarei com ele e ele comigo. É numa hora dessa que a pessoa é alcançado pela graça maravilhosa. Você já pensou Jesus entrar dentro de sua casa, isto é, o seu coração, cear com você, jantar com você? Que alegria profunda foi o que eu senti. O que milhares pelo Brasil afora sentiram, milhões pelo planeta, que foram alcançados por essa infinita graça de Deus. Eu quero alargar um versículo que o apóstolo Paulo nos fala e que deixa marcado em nosso coração. Ele diz o seguinte: não somos o que queremos ser, não somos o que devemos ser, não somos o que pensamos ser, não somos o que devemos ser, mas graças a Deus, que pela sua graça não somos o que éramos. E pela graça de Deus, posso dizer, somos o que somos. É a dispensação da linda graça de Deus. Meu amado, não saia da graça, não caia da graça, permaneça na graça, viva pela graça, continue na graça de Deus, que é a graça de Deus em sua vida, que todos verão o brilho do Espírito Santo se manifestando em você, guardando a palavra nos caminhos do Senhor, seguindo fielmente a Deus. É difícil? Põe difícil nisso, não é fácil não, porque o inimigo se levanta, ele não fica satisfeito, arma todo tipo de cilada, de armadilha, para te ver triste, caído, cabisbaixo. Mas tu tens um amigo que te alcançou pela graça, que faz de tudo para te ver para cima, feliz, alegre, vitorioso e vencedor, por sua grande e infinita graça. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Obrigado a todos por estar conosco nesta mensagem. Compartilha, manda para pessoas que estão precisando ouvir uma mensagem sobre a graça de Deus. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado aos que têm se inscrito, comentado, compartilhado. Deus abençoe sua vida, de sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.